Pessoal, boa noite, tudo bem? Sou a Carol Mendonça, estou aqui no quadro Você é Sua Marca, dentro do podcast, desculpa, gente, estou do podcast Papo de Boteco. Estou aqui com um convidado ilustre, viu, gente? É um convidado que eu já conheço há muito tempo. Ele tem um trabalho maravilhoso, é referência aqui na cidade, região e a nível nacional, né? Olha aqui quem está aqui, gente, o Dr. Bruno Santos, cirurgião dentista. É isso aí. Apesar de todo mundo acha às vezes que eu sou cirurgião plástico, né? Então. Então fica essa confusão mesmo. Às vezes o que eu recebo de direct, doutor, quanto que é para fazer a mama? Quanto é para fazer... Eu falo, não, gente, peraí, eu sou dentista. Aí, doutor, Vai vendo. Seja bem-vindo no nosso podcast. Obrigado, aqui Carol. no DNT Studios. É uma honra ter você aqui, pela sua Obrigado. experiência, pelo seu know-how. E ele vai falar um pouquinho aqui do trabalho, né, que ele desenvolve aqui no dia a dia, na rotina dele, trazendo harmonização facial, estética também nos dentes, né, e tudo mais. E já começa, né, doutor, se apresentando para o pessoal aqui que está acompanhando o seu currículo, né? Você tem esse currículo? Meu nome é Bruno Santos, né, sou cirurgião dentista, né, formado já faz alguns anos, né. Tenho uma clínica aqui em São José do Rio Preto. Ministro cursos em alguns lugares, né? Inclusive aqui perto, lá em Araçatuba, já dei curso lá em Minas Gerais, já tive a oportunidade de trabalhar até fora do Brasil. E a gente tem uma experiência grande aí na área de odontologia, na área de harmonização facial também, na parte de odontologia estética, né? Então, assim, a nossa clínica hoje é uma estética facial integrada, né? Quando a gente une a parte de odontologia, a de harmonização facial, fazendo as duas coisas trabalharem juntos, mantendo o conceito de harmonização orofacial, né? Porque hoje a gente vê, às vezes, um engajamento, um investimento na parte da face, e hoje é comum a gente ver uma pessoa, às vezes, com uma harmonização, mas com uma falta de dente, né? Que aí fica um negócio que não conversa, né? Então, a gente mantém bem a linha raiz da harmonização orofacial mesmo, né? Então, a gente, sempre que o paciente nos procura, a gente faz uma avaliação global, né? E até mesmo com a parte da lipoescultura, que é um negócio que a gente está fazendo muito agora, né? A gente também preza um pouquinho uma avaliação mais, assim, diferenciada, né? Na questão não só da odontologia estética facial, mas também na questão corporal. Então, a gente, hoje, durante a avaliação da lipo, né? A gente também está pegando no pé do paciente hoje para ele se cuidar mais, fazer academia, perder um pouquinho de peso, né? Tem casos que a gente fala, olha, vamos perder um pouquinho de peso antes de a gente fazer o procedimento, até para o paciente já ir condicionando um novo estilo de vida também, né? Porque não adianta nada a gente fazer um procedimento estético, né? Como diz uma amiga minha, cara tem que combinar com a careta, né? Não adianta o paciente ter uma harmonização e não ter um dente legal, ou ter um dente legal, não ter um rosto que está favorecendo, né? Ou até mesmo ter esse conjunto e ter um corpo que não está legal, tira a papada, mas o corpo não está legal. Então, a gente hoje avalia o paciente num sistema global, né? A gente tenta melhorar a qualidade de vida e não só a estética, né? Mas a qualidade de vida do paciente. Sim. E a saúde, né? Que é principal, né? Nesse tudo, né? Muito bom, doutor. Então, quando a gente fala orofacial, é que já pega toda a parte da face e os dentes, é isso? Exatamente. A gente faz a análise facial, né? Para ver o que o paciente precisa. O paciente chega no consultório, às vezes, ele tem às vezes o paciente vai no consultório, por exemplo, um caso muito comum, né? É um caso de bichectomia, por exemplo. O paciente vai no meu consultório... Explica doutor, o que é bichectomia para o pessoal que não conhece. A bichectomia é um procedimento onde a gente remove as bolas de Bichat, que são uma estrutura de gordura que fica nessa região da bochecha, que a pessoa tem um volume dessa região e também começa a mordiscar por lá de dentro da boca. Então, tem duas indicações a bichectomia. Uma indicação cirúrgica para a gente melhorar e eliminar esse mordiscamento na parte interna da bochecha, e também essa é uma indicação funcional, e uma indicação estética, que é para remover e diminuir essa volumização da bochecha nessa região. Mas é muito comum no consultório eu receber pacientes que vão lá em busca da bichectomia, que foi um procedimento que
vamos falar, me colocou hoje no cenário, no passado, me colocou num cenário nacional, né? Porque eu fui um dos pioneiros que comecei a fazer essa cirurgia e fiz bastante caso isso aí. E as pessoas me procuram para fazer esse procedimento. Só que aí o paciente me procura e eu vou ver que não é a bichectomia que ele precisa. Porque às vezes ele tem uma hipertrofia do masseter, que é esse músculo aqui, por conta de um bruxismo. Aí o paciente vai lá querendo fazer uma bichectomia porque ele acha que vai diminuir. Aí você tem que falar, não, peraí, esse teu caso não é uma indicação de bichectomia. O teu caso, a gente tem que trabalhar o bruxismo. Aí você já tem que cair para dentro da boca. Vamos ver como é que está a boca. Aí você vai ver a boca, o paciente às vezes está faltando dente, não está com uma oclusão perfeita, às vezes está com um dente que não tem uma mordida adequada. Então você tem que cair para dentro da boca, organizar a boca, para depois fazer a parte da face. Então, as coisas, elas andam juntas, né? Tanto a parte interna, né? A parte e a parte externa. Porque, como eu te disse, o paciente é um todo, né? Não é uma coisa só, né? Então, isso é uma coisa que a gente faz na clínica no nosso dia a dia, tentar ver o paciente com esse olhar mais amplo, né? E a gente passa isso também para os nossos alunos também, né? No curso que a gente ministra, hoje eu ministro o curso junto com o Dr. Júlio Garcia, lá no Instituto Júlio Garcia em Araçatuba, né? Nós temos um curso de lipo lá e outros cursos juntos também. E a gente tenta levar essa visão para os nossos alunos também, dessa visão global do paciente. Não tratar o paciente só com uma coisa, né? O paciente só quer tirar a papada, mas espera aí, o que ele tem a mais? Porque tem casos, por exemplo, o que me levou a buscar lipoescultura, por exemplo, na questão da papada? Que eu ficava muito incomodado. Quando a gente fazia bichectomia, aí a gente afinava o paciente nessa região. Ah, tá, aqui na bochecha. E aí o que acontecia? Quando você via o papo do paciente. Ficava feio, né? E aí o que acontecia? O paciente nunca viu o papo, mas depois que ele fez a bichectomia, o papo chamou a atenção. Caramba, olha como que ocasiona, né? Uma coisa puxou a outra. Então a gente começou com bichectomia e depois, com o tempo, a gente voltou, a gente evoluiu para lipo também. Sim. Porque a gente achou a necessidade de fazer uma harmonização, porque não adianta nada o paciente ter o rosto mais fino e aquela gordura localizada nessa região. Sim. E hoje a gente já ampliou dessa região também para as laterais também. Então hoje a gente faz uma lipoescultura, que a gente fala assim, lipoescultura, porque a gente consegue esculpir a mandíbula, devolver ângulo, tirar essa gordura até na região aqui do pescoço, aqui até embaixo, até aqui embaixo. Caramba. Então hoje a gente tem um procedimento seguro e um procedimento que harmoniza com o rosto. Então hoje tem pacientes que realmente têm indicação de bichectomia e de lipo, Sim. né? Então, e sem a gente deixar de fazer essa avaliação funcional também, né? Então, além se um cliente vai, né, um paciente vai, doutor, quero fazer, minha bochecha é muito grande, que Sim. acontece, né? Sim, acontece muito. Eu quero reduzir, eu vou pagar, tenho dinheiro, você também avalia primeiro, né? Não é fazendo o que ele quer, digamos assim. Exatamente, que é onde você tem que posicionar como profissional, né? Que a gente fala assim, você tem que se posicionar até mesmo porque depois o paciente não vai alcançar o que ele deseja. Até mesmo quando você vai fazer lipo. Quando a gente vai fazer lipo, a gente tem que conscientizar o paciente que esse resultado estético da lipo vai depender dos novos hábitos dele também. Porque a gente faz uma lipo, o paciente vai ficar bem. Mas se ele não mudar os hábitos, continuar comendo, ganhar peso, ele vai ter um pós-operatório ruim e vai perder a lipo rapidamente. Que volta tudo. E volta tudo. A gordura volta. É igual na barriga, por exemplo, né? A bola de bichar, quando a gente faz a bichectomia, é um procedimento. Essa a gente tirou a gordura não volta mais. Tá? E na lipo, a gordura volta. Não sabia, no pescoço. Então. É porque essa gordura é uma gordura difícil de perder, né? Entendi. Porque tem pacientes também que nos procuram assim. Geralmente, paciente, vão falar, passou por uma cirurgia bariátrica, perdeu peso pra caramba, só que ainda persiste aquela gordurinha. Aí é um paciente que é legal porque você vai lá e faz uma finalização, né? Fica bem bacana também. Então, ou seja, é uma gordura localizada que a gente tira tranquilo, né? Então, traz
ajuda o paciente nessa autoestima também, nessa recuperação, né? É bem legal também. E quando o paciente vê o resultado, ele se surpreende, né? A autoestima eleva bastante, né? Sim, é impressionante hoje como é que o Brasil sempre foi um país que sempre as pessoas investiram na beleza, né? Sim. E cada vez mais a gente está vendo isso, né? Por exemplo, no consultório hoje, os procedimentos mais procurados hoje são a lente dental, né? Os preenchimentos, a lipoescultura, que são coisas que fazem uma diferença grande, né? Sim. E a gente sabe, né, que a beleza é uma coisa que gera oportunidades também, né? Uma pessoa que ela está com a autoestima alta, ela tem um poder pessoal muito grande. Ela fica mais confiante, Ela né? fica mais confiante, ela tem um desenvolvimento, um alto poder pessoal, onde ela vai se destacar no meio da família, ela vai se destacar no trabalho, ela vai se destacar socialmente. Isso gera oportunidade. Então, a beleza é um investimento que muitas pessoas têm essa noção. Então, as pessoas querem se sentir bem, querem fazer esse investimento, e é bem interessante, né? A imagem pessoal hoje está muito à frente, né? Então, as pessoas querem chegar já com os dentes bonitos, com a pele bonita. Agora tem o lifting também, né, que você está fazendo. O lift temporal. O lift temporal é mais uma opção, né? Porque assim, a harmonização ela vem evoluindo e a gente vai a gente faz um procedimento, aí a gente vê que, pô, esse procedimento ficou legal, mas precisa de uma cerejinha do bolo. Aí a gente vai lá, por exemplo, hoje a gente faz a lipo, depois a gente faz, às vezes uma lipo, a gente faz um lift temporal. Aí depois do lift temporal, processo, né? a gente faz alguns pontos estruturais que a gente consegue reestruturar a face, colocar os coxins de gordura nos lugares, reposicionando. Então, isso é muito legal. O paciente tem um ganho imenso, né? E cada vez mais, por exemplo, a gente usa técnicas que a gente usa hoje o menos de produtos possíveis. Ah, tá. Porque, por exemplo, quando você vai fazer um preenchimento facial, né? A gente fala full face, né? Antigamente a gente tinha uma teoria que a gente usava 15, 20 seringas para fazer uma harmonização. Isso era uma coisa que gerava um custo tão alto para o paciente que às vezes ficava até inviável, né? E o rosto, acho que fica muito, né? E às vezes perde a mão, né? Porque Entendi. as pessoas acham assim, que você vai resolver as coisas da noite para o dia. Eu já não faço assim, eu tenho uma outra visão. A gente faz assim, pequenas correções que você vai fazendo uma harmonização gradual, ou seja, Para não impactar, né, doutor? para não impactar e para não perder a mão, né? Sim. Porque, por exemplo, o ácido hialurônico, ele puxa água, né? E quando ele puxa água, dependendo se você colocou uma quantidade e ele vai puxar mais água, Nossa. então você pode perder a mão, né? É claro que a gente tem recurso para tirar esse ácido hialurônico, mas não é legal isso. Então eu falo assim, sempre o menos é mais, né? E o legal que, por exemplo, no caso do lift temporal, né? Um paciente que precisaria, por exemplo, usar muitas ml, às vezes com o lift, só reposicionando o tecido, reposicionando a pele, os coxins de gordura, você vai lá e faz pequenos pontos estruturais no terço médio da face. Sim. E você reposiciona esse paciente e mantém esse lift por mais tempo com muito menos produto. Entendi. O lifting, ele puxa para cima a pele, é isso? Ele dá uma Puxa. estruturada e ele demora quanto tempo? Como você fala assim, o tempo de duração De duração, por exemplo, eu fui do lá... procedimento. Isso, fiz o lifting hoje. Geralmente um lift hoje de temporal dura em média 2 anos. Ah, tá. Aí eu Isso tenho a que gente- refazer ele. A gente depois... O que a gente vai fazendo? A gente vai mantendo esse lift com esses pontos estruturais. Você vai fazendo pequenos acréscimos de ácido hialurônicos em algumas regiões, alguns pontos de estruturais. É para a pele Pra ficar gente mais manter. firme. Para ficar mais firme. A pele vai ficar mais firme e os coxinhos de gordura vão ficar naquela região, né? Vão manter, a gente vai fazer uma ancoragem, né? Entendi. Desses coxinhos de gordura. Entendi. Ou seja, você eleva com lift e depois faz uma estruturação com ácido hialurônico. É uma coisa bem interessante, entendeu? Entendi. E aí, assim, a manutenção é uma coisa assim, o processo de envelhecimento não vai parar, Carol. Infelizmente, o processo A de gente não envelhecimento... tem como congelar, Não né? tem como. Infelizmente, não tem como congelar. Então, é um investimento permanente.
Então, o paciente tem que ter esse pensamento que o processo de envelhecimento ele não para. Então, a gente tem que fazer investimentos constantes. Né? Investimento que eu falo é assim, fazer uma boa manutenção da pele, um balanço hídrico diário todos os dias, né? Cuidar, protetor solar, né? Esse cuidado skincare, a questão do controle hídrico, tomar mais água todos os dias, praticar exercício físico, dormir bem, né? Que é uma coisa que influencia muito também no processo de envelhecimento. É a questão de fumar, né? Também é um negócio que fumar é um negócio que às vezes até atrapalha nos pós-operatórios. Também tem uma coisa que a gente avalia muito quando a gente vai operar um paciente, né? Quando é fumante é diferente diferente, de quem não fuma? É diferente. O processo de cicatrização do fumante é totalmente diferente de um paciente. Isso eu não sabia. De um paciente que não fuma. Então a gente tem que tomar. Paciente fumante, paciente diabético, são contraindicações relativas para alguns procedimentos. Né? Então a gente tem que sempre estar atento nisso aí. Pacientes que são de riscos, né? Então, assim, é importante o profissional estar avaliando a saúde do paciente, porque às vezes você vê um paciente muito empolgado, né, querendo fazer muito, né, e às vezes o profissional não se pode deixar se levar pelo paciente, né. Então, peraí, vamos ver como é que está a tua saúde, pedir um exame de sangue, ver como é que está esse paciente, tentar dar uma investigada, né, porque senão é um prejuízo para os dois, né. Entendi. Então, é feita uma avaliação primeiro, tem com ficha, ele assina. Uma coisa que às vezes, assim, é muito comum, né, as pessoas mandarem direct, né, na clínica, né, perguntando quanto que custa, né, querendo que a gente passe um valor sem avaliar. É muito difícil isso aí. O seu serviço. Às vezes as pessoas ficam até chateadas com a gente, né? Porque a gente fala, não, precisa da consulta, você precisa vir aqui no consultório. Porque não é só o preço, entendeu? A gente tem que ver, assim, o paciente está apto, não está, né? O que ele vai precisar fazer? A gente vai ter que fazer algumas coisas antes, né? Porque hoje a gente trabalha com protocolo até pré-cirúrgico. Então, assim, o paciente não vai para a cirurgia direta, ele vai lá fazer uma avaliação, aí a gente vai falar, ó, por exemplo, tem alguns casos que a gente tem que ver, por exemplo, paciente que toma anticoagulante. Ele tem que ir lá fazer uma avaliação, vou falar, ó, você vai ficar um tempo sem usar anticoagulante para a gente fazer, vai pedir a cartinha do médico, paciente que é cardiopata, que é diabético. Então, quer dizer, tem todo um drive, uma gestão de serviço que não dá para você pular a fase. O seu serviço não tem como, tem que ter um protocolo, assim, né? A gente não passa, a gente não deixa de passar o valor porque a gente não quer. É porque a gente sabe que se a gente passar aquele valor ali, a gente perde a oportunidade do paciente ver tudo que a gente tem para entregar para ele, não é só o preço, é o valor de tudo que está intrínseco naquele valor. Porque antes da gente chegar naquele valor, a gente fez um pacote de coisas para ele receber o melhor que a gente pode oferecer para ele, que é onde ele vai perceber o valor. Agora, se ele não for na clínica, como é que ele vai perceber o valor? Ele simplesmente vai olhar o preço, ele não vai ver o que a gente está entregando para ele, né? Então, bom ir na clínica, né? Fazer então, acho bacana até ter essa oportunidade de estar explicando por que a gente não passa valor, não é só pelo valor monetário. É sim para ele conhecer a estrutura, conhecer a gente, conhecer a segurança, conhecer como é que funciona o procedimento, quem que vai operar ele, como é que a gente vai cuidar dele antes, durante e depois da cirurgia, né? Isso é muito importante, né? Então a gente tem essa preocupação, às vezes, né? O paciente acha que ele tem que fazer aquele procedimento, que às vezes você fala, não vai gastar tudo isso. Exatamente. Né? É assim que você vai fazer, nessa Exatamente. questão. Às vezes o paciente pode perguntar lá, você fala um valor para ele, chega lá e fala assim, não, peraí, você não vai precisar disso. O teu caso, porque já chegou no consultório, o paciente, doutor, eu preciso fazer isso, isso, isso. Eu falei, olha, não é bem assim, você só precisa fazer isso. Aí, tá vendo? Por isso. Aí o paciente falou, nossa, eu nem imaginava isso. Eu achava que era outro problema, né? Que é muito comum. É muito comum. Às vezes o paciente ele tem uma queixa que ele acha que é uma coisa e é outra. Quantos pacientes chegou em mim e já falou assim, doutor, quanto que é botar botox no lábio? Eu falo assim, não é nada, porque eu não coloco botox em lábio. Não coloca nos lábios? Não, botox não nem coloca em lábio. Não, porque assim, eu vou explicar. É bom explicar já, né, doutor?
Botox e ácido hialurônico são coisas completamente diferentes. E as pessoas confundem tudo isso. Então, até uma oportunidade porque assim, o Botox, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma paralisação do músculo, onde você vai corrigir as rugas que são dinâmicas na face. Ou seja, você mexe a testa, ali a gente consegue paralisar aquele músculo. Agora, essas rugas que tem aqui no bigode chinês, na marionete, isso aqui são rugas estáticas. Isso o Botox não vai resolver. O que vai resolver, talvez, é um preenchimento, talvez é um lift. Tá. Então, quer dizer, uma coisa é outra coisa. Você não coloca, por exemplo, Botox na boca, por quê? A boca é um músculo que movimenta. Mas se você colocar Botox na boca, você não vai conseguir comer, não vai conseguir fazer uma sucção, não vai conseguir nada. É um problema sério. Então, quer dizer, não se coloca Botox em boca. Entendeu? Entendi. Então é importante as pessoas saberem isso, porque é uma confusão. Eu acho que eles confundem Botox com preenchimento, é isso? É bem comum isso. E a mulherada é o público mais assíduo, assim, para poder fazer esses procedimentos. Porque os homens estão mais vaidosos hoje, mas as mulheres, elas estão, assim, acho que até no extremo, não tá? Na minha visão, assim, elas querem aumentar a boca. Tem umas que ficam com a boca, assim, é muito estranho, não é? Muito Botox, que o rosto já acaba até modificando mesmo o formato, né? Eu acho que hoje o perigo hoje é no exagero dos preenchimentos, né? Os preenchedores estão... A gente nota que tem o caso, por exemplo, da Gretchen, né? Você vê lá, né? Foi um exagero, né? Perdeu a mão, né? Por isso que eu falo, assim. Perdeu a mão. Você tem que tomar cuidado, menos é mais, entendeu? Por exemplo, assim, um paciente quer fazer um preenchimento de lábio, por exemplo. É uma coisa que você vai gradativamente, você vai fazer 1 ml hoje, vai esperar, vai reavaliar, aí depois com o tempo você vai fazer mais 1 ml, vai esperar, vai reavaliar. Por quê? Porque aquele músculo não está preparado para receber 2, 3 ml. Então é uma coisa que tem que ser construída, né? Toma uma aguinha, água de coco. Coco Ice, já aproveitar, vou falar aqui da Coco Ice, gente. Excelente, hein? Excelente, do nosso amigo Davi. Aqui, a Coco Ice, ela é diferenciada no mercado porque ela tem 3 cocos verdes, gente. A composição dela é totalmente água verde. 3 águas de coco verde, porque a maioria ali que ele falou pra mim são aquelas caixinhas e tudo mais, tem a composição de água de coco maduro, que é aquele coco marronzinho. É um grande diferencial, É um grande diferencial. Então, você sente a água mesmo, a água de coco natural. O sabor dela é bem impressionante. docinho. Parece que você abriu o coco agora. Você Exatamente. toma aqui, é muito a embalagem gostoso. diferenciada. Bem bacana, né? Então, você vê, tem essa aqui de 900 e essa também de 290, que se a pessoa quiser também ser um distribuidor da Coco Ice, gente, tem aqui o @, né, Marquinho? Tem o telefone? E tem uma coisa interessante falar pegando o gancho da Coco Ice, né? Que é uma coisa muito comum que a gente vê, pacientes que fazem muito esporte, né? Que precisa se reidratar e às vezes usa Gatorade, usa outras marcas aí que provoca uma acidez nos dentes, né? Sim, sim. A água de coco, ela não provoca isso, então ela hidrata sem provocar dano no dente. Então é mais uma dica aí para usar. Aí, mais uma dica. Se hidratar com água de coco. O Davi acho que comentou isso, né? Então você vê a diferença, né? É bem interessante. E é bem melhor tomar água de coco do que a própria Gatorade. Vai hidratar muito mais. Gatorade ele fala até melhor que a água. Isotônicos em geral provocam acidez, né? Então você tem uma desmineralização do esmalte. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, O né? doutor tá falando, recomendando aí, gente. Você vê que a gente fala de harmonização, mas não esquece do dente nunca. É isso que eu ia já entrar nesse assunto. Que isso é importante, né? Então, Isso assim, eu falo assim, que eu sou um cara assim, que eu gosto muito da harmonização, mas a odontologia é muito especial, né? O cuidado do sorriso de alguém, da saúde bucal de alguém, é uma coisa muito importante, muito séria, né? É, muito sério. Porque a gente, no meu consultório hoje, a gente trata desde a parte estética, a parte de cirurgia também, a parte de infecções bucais, a questão de periodontia, que é uma coisa que eu estou vendo que está tendo uma incidência muito grande de periodontia, uma coisa que não tinha. E agora a gente tá vendo agora, né? Sim. Muitos casos de periodontia, porque acho que está muita gente dando atenção às outras coisas, né? E não Explica para o pessoal, doutor, periodontia, o que significa, para quem não conhece o termo. Periodontia
é a especialidade na odontologia que vai tratar das gengivas, da saúde gengival. Olha que maravilha, gente. Que isso é uma coisa muito importante, né? Porque assim... Ninguém dá atenção pra gengiva, né? Só quer ver o dente branquinho ali, igual dos artistas, né, doutor? Ó, Carol, vou falar para você que nós estamos vivendo uma fase muito triste na odontologia, porque, assim, infelizmente, tá muitas pessoas, assim, dando uma ênfase na parte de harmonização e esquecendo da parte oral e da saúde, né? Então, assim, é uma coisa que eu tenho feito uma reflexão, né? E é claro que na nossa clínica a gente nunca deixou de fazer odontologia, tá? Mas a gente tenta sempre estar reforçando para o pessoal que está entrando novo aí, falar, gente, dá uma olhada com carinho para o teu paciente, né? Vai fazer uma avaliação de harmonização, olha a boca também, vê como é que está a boca, né? Porque você imagina, você vai fazer uma harmonização no paciente que tem um foco de infecção no rosto, por exemplo. Às vezes o paciente tem uma periodontia grave e você faz um procedimento facial nele, é um puta de um risco. Olha isso. É um puta de um risco. O cara ele tá com um quadro infeccioso. Então, quer dizer, é uma coisa que tem que levar em consideração. E que, às vezes, o profissional está ali na empolgação, focado na harmonização, querendo fazer... Ganhar. Eu não gosto de levar por esse lado, né? Mas, infelizmente, hoje a gente sabe que o mercado, o marketing, nessa questão do faturamento, as pessoas, às vezes, estão muito focadas no faturamento, né? E, às vezes, esquece da saúde, né? Só que aí pode se colocar em situações desagradáveis, né? Porque, por exemplo, você tem um paciente que tem uma infecção e você faz um procedimento, esse paciente adoece ou sai alguma coisa fora de... É muito difícil, né? É muito desagradável, né? Então, é importante você ver o paciente num todo, né? E a periodontia é uma coisa que eu estou vendo, assim, que está ficando, assim, esquecida e... Assim, a gente até assusta. Às vezes o paciente chega no consultório, você vê lá o paciente com a mobilidade dental, uma gengiva sangrando, está com a perda do dente, né, precoce, né? A gente fica assim chateado, porque você vê que o paciente não deu aquela atenção para o dente, né? Isso até... E a doença gengival é uma doença perigosíssima, porque é uma doença que é uma doença crônica e que não dói. Ela não dói. Caramba, não sabia disso. Ela não dói. Quando começa a ter dor, aí a coisa está bem séria, porque é uma doença crônica. E, geralmente, quando começa a ter dor, o paciente já perdeu o dente. Geralmente é assim. Entendi. Então, paciente, quando vai escovar o dente de manhã, ou qualquer hora do dia, e percebe um sangramento contínuo, um dia, 2, 3 Mau dias... cheiro também, né, doutor? O mau cheiro é meio complicado, porque geralmente o paciente que tem que não está com um hálito legal, ele não sente o cheiro, porque ele acostuma. Ele não percebe, às vezes, entendeu? E é muito difícil alguém falar para alguém, olha, você não está com hálito legal. É muito difícil isso aí, é uma coisa que é complicada. E geralmente a gente mantém um distanciamento das pessoas de 1 metro, mais ou menos, né? Você só conversa com as pessoas mais próximas, quando com o teu marido, com o teu filho, né? Família. E que às vezes a família também não quer falar porque acha desagradável, ninguém fala, né? Mas um sinal que tem que ficar de olho é quando vai escovar o dente, que faz aquele bochecho, olhar na pia. Se tiver sangue, tem que procurar o cirurgião dentista. Caramba. Urgente, vai procurar para ver se a limpeza está em dia, se não tem uma doença periodontal, porque você perde um dente e aí vai ter que fazer um implante, né? E quando começa essa questão da gengiva, desse sangramento? É na escovação ou é alguma outra... Geralmente, Carol, assim, a doença gengival, ela acumula uma placa, né? O paciente às vezes come alguma coisa, vai acumulando a placa. É aquelas plaquinhas que ficam embaixo, na raizinha? Os tártaros, os né? tártaros, Os tártaros, tá. né? A placa bacteriana ela é mole, você remove ela facilmente com a escova. Tá. Né? Agora é papo de dentista, né? Com a escova, você vai desorganizar aquele biofilme. Sim. E aquele biofilme vai embora e está tudo certo. O problema é que, às vezes, o paciente não dá essa atenção a desorganizar esse biofilme vai acumulando e ele vai se calcificando e vai virando tártaro. E esse tártaro ele provoca, primeiramente, uma gengivite. A gengivite, o que ela vai acometer? Os tecidos de proteção do dente, que é a gengiva propriamente dita. Sim. Só que aí esse tártaro ele vai entrando no suco gengival, ele vai se aprofundando, e aí ele vai entrando no tecido periodontal, que é responsável pela sustentação do dente. Quando você começa a perder esse tecido, que é o osso, o ligamento periodontal,
esse dente ele vai ficando mole, vai perdendo o osso, ele vai ficando mole. E aí, quando vê, ele perdeu o elemento dental, porque não tem mais recuperação. Então, a periodontia é muito importante, muito importante. É uma das primeiras ali. E as pessoas ficam preocupadas com cárie. Cárie ainda tem até hoje, porque o povo acha que não tem mais cárie, mas tem cárie ainda, viu? Tem cárie pequenininha, mas tem. Graças a Deus, assim, eu vejo no meu consultório, geralmente o paciente não parece com cáries grandes, né? Não é uma coisa assim, porque a gente mora numa cidade onde tem uma água tratada, tem vamos falar, o pessoal tem um IDH grande, então o pessoal procura o dentista, todo mundo tem um parente dentista. A odontologia aqui é bem presente, aqui, bem boa aqui na nossa região e na nossa cidade principalmente. Tem grandes cirurgiões dentistas aqui em Rio Preto, né? Eu costumo até falar assim, que Rio Preto é fora da média, né? Porque o nível de odontologia aqui em Rio Preto é bem alto, né? Um profissional para se destacar aqui nesse mercado de São José do Rio Preto tem que ser muito bom, porque aqui tem um nível de pacientes assim, que são exigentes, né? Então, isso é muito bom, porque isso faz o profissional se aperfeiçoar, para o profissional correr atrás, né? Para até mesmo ter um espaço no mercado. Senão, aqui em Rio Preto, ele não sobrevive. Entendeu? Aqui o cara tem que ser bom. Ser bom, se né? aperfeiçoar. Então, a gente vê um índice de cara até baixo no consultório, né? Agora, uma coisa que está tendo mais é a questão da doença periodontal, que eu estou vendo que é uma coisa que aparentemente está retornando, assim, está tendo uma incidência bem alta no consultório no nosso dia a dia aqui. Sim, aí quando para tratar a gengiva é feito o quê? Uma limpeza, enxerto? Quando a gente fala de gengivite, que é um procedimento, que é uma coisa mais simples, né, uma inflamação mais leve, mais simples, uma simples limpeza já vai colocar esse paciente numa condição de saúde, tá? Mas quando a gente parte para uma evolução, que é a parte periodontal, aí já tem que fazer outros procedimentos, que aí tem procedimento de raspagem, né, que você vai fazer uma raspagem subgengival, aí tem a parte, às vezes tem uma perda óssea, às vezes tem que fazer um enxerto ósseo, às vezes tem retração de gengiva, a gente tem que fazer enxertos de gengiva, né? Então, tem uma série de coisas que a gente pode estar fazendo, né? Mas o sinal é aquele negócio, é o sangramento gengival. Sangramento gengival... Já tem que correr Já pro tem que dentista, correr. né? Corre Já ligar pro Dr. Bruno aqui para resolver. Isso né, é doutor? muito importante, né? Para quem quer ter uma saúde em dia e ter uma manutenção do sorriso, ter um sorriso agradável, né? Ter aquela questão, mais uma coisa que a gente fala, né? O sorriso tem um poder pessoal imensurável, né? O sorriso abre portas, né? Uma pessoa que chega num lugar e ela sorri, leva alegria, ela contagia o ambiente, né? Então, o sorriso é muito importante. E quando a pessoa sabe que ela está com o sorriso em dia, ela vai ter outras oportunidades. É outra autoestima, é né? Outro nível. Chega nos lugares nível. mais animadas, né? Enfim. É outro nível. É outro nível. E aquelas pessoas, doutor, que estão com aqueles dentes todos brancos que a gente vê, BBB, os artistas, o que é aquela placa branca? É muito branco, né? A gente fala, é muito artificial. Hoje tem a gente está vendo aí, é até meio difícil, né? A gente está vendo um abuso também dessas facetas, né? Das facetas de resina, né? Chama de resina? Faceta de resina. Tem um custo mais barato, né? E está sendo feito em larga escala, né? Tem muito dentista fazendo, né? E é um procedimento assim que a gente está até assustado, né? Porque nem sempre tem uma indicação, né? Nem sempre tem uma indicação. E aí a gente está vendo que, infelizmente, o marketing está superando a ética, a saúde, né? Que um dos motivos da doença periodontal estar aumentando é por conta disso. Por quê? Essas facetas de resina, geralmente, elas não estão sendo bem polidas, bem adaptadas, e isso leva a uma gengivite e, consequentemente, vai evoluir para uma periodontite. Nossa. Então, eu já peguei pacientes que chegou no consultório com essas facetas de resina, não que eu sou contra, mas, assim, tem indicação, né? E chegou no consultório e essa faceta de resina evoluiu para uma periodontia e o paciente estava perdendo os dentes. Nossa. Então, aí a gente tem que fazer todo um trabalho, remover essas facetas de resina, que às vezes, muitas das vezes, graças a Deus, alguns casos, o profissional nem fez desgaste nos dentes, porque essa é a promessa milagrosa, ó, você vai fazer uma faceta de resina, não vou desgastar os seus dentes e vou colocar uma faceta aí. Só que, quando ele não desgasta o dente, ele fica com sobrecontorno.
E esse sobrecontorno vai ter acúmulo de placa ali, que vai levar a gengivite e vai evoluir para periodontite. Então, é uma coisa que a gente vê assim com muita preocupação, essa coisa gigantesca que está tomando o mercado dessas facetas de resina, né? É uma coisa que, principalmente, uma coisa que me chama atenção é os jovens, né? Muitas pessoas, eu vejo porque é o meu dia a dia no meu consultório, aparecem muitos jovens lá, até filhos dos meus pacientes, chega lá, que eu conheço desde criança. Ô, tio Bruno, meu amigo fez tal, faz em mim também, eu quero fazer aquelas facetas de resina, coisa e tal. E eu falo assim, não tem indicação, você tem um dente lindo, né? É só fazer um clareamento, às vezes trabalhar um defeitinho, às vezes o cara tem um dente mais curto, você aumenta um pouquinho, tem recursos para fazer isso. Isso que é odontologia, né? Agora, você pegar um jovem de 20 anos que ele tem o dente saudável, ir lá e colocar uma faceta de resina, aí é uma coisa que eu me pergunto, né? Até onde isso está correto, né? A gente tem uma história, né? E a gente não quer, eu não faço isso, entendeu? A gente vai fazer sim, em caso que tem indicação. O paciente que vai lá, ele tem um dentinho que já tem um monte de resina, ele já tem um dente que tem uma cor que não está legal, às vezes um pequeno defeitinho, precisa fazer uma faceta, às vezes um paciente que caiu, teve um trauma, quebrou os dentes. Esse paciente sim tem indicação de faceta. Mas um paciente com dente saudável, um jovem que não tem essa indicação, você 20 faz aninhos. 20 aninhos, dentinho tudo certinho, bonito, aquele esmalte intocável, fazer um ataque ácido naquele esmalte, fazer uma resina em cima. Olha, eu vou falar para você, é um negócio que me deixa triste, me deixa triste. Mas, infelizmente, a gente está vendo que o mercado está aí, né? É muito difícil a gente saber que tem profissionais que deixam o mercado, deixam essa onda se levar por cima do profissionalismo, né? Isso é uma coisa que, infelizmente, não cabe no meu mindset, graças a Deus. Graças a Deus tem essa visão, né? É. Porque a gente estava falando até uns dias atrás, né, referente aos estudantes que estão, né, se formando agora, né? Parece que eles estão indo muito também para essa parte de estética, não estão se preocupando tanto, que nem você falou, com o procedimento em si, avaliando o paciente, né? Eles já querem ganhar mercado na área de harmonização, né? Exatamente. Então, mas aí fica assim, os jovens hoje, às vezes, têm esse ímpeto, né? Que eu te falo assim, eles não, às vezes não passaram essa fase que a gente passou da odontologia, né? Que era uma odontologia mais assim, que via essa parte da doença, não era Seria só estética, tradicional? né? Uma odontologia tradicional, né? Porque agora tem uma odontologia que é incrível, né? Os resultados que Moderna, a gente vê, né? moderno, tudo, a gente vê que tem muita coisa legal, né? Mas, assim, que às vezes o estudante ele se empolga com essa vibe, né? E esquece do resto. Então, quer dizer, a gente, como educador, né? Que às vezes, a gente se vê como referência, às vezes alguém procura a gente, tem estagiários que trabalham com a gente, tudo. A gente sempre fala, olha, não vamos esquecer disso, né? A gente pode fazer isso, mas não vamos esquecer disso, não vamos perder a base, né? Que isso é uma importante. coisa muito importante. Muito importante né? ter Muito vocês importante. como referência para eles, né? Sim. Porque eles acham que já vai ganhar mercado, já vai fazer harmonização em um monte de gente, vai pôr faceta em todo mundo de resina. E a harmonização é uma coisa assim, né? O profissional, a harmonização, o profissional ele não se forma da noite para o dia, né? Tem uma curva de aprendizado, né? Que tem que ser respeitada. Quando eu vejo assim que às vezes a pessoa pula essa curva, às vezes ela pode colher frutos que são muito dolorosos, pode ter experiência muito dolorosa, né? Então, assim, a gente fala assim, comece, mas assim, estude, se dedique, faça bastante cursos, né? Procure os cursos idôneos também, porque hoje a gente está vendo assim, hoje o pessoal monta, tá assim, a indústria de curso está muito grande hoje, né? Então também tem que tomar cuidado. Eu falo isso para um estudante de odontologia que está se formando agora, buscar realmente onde ele vai colocar a carteira profissional dele, né? Colocar o diploma dele, né? A reputação dele, a reputação dele, né? Tomar esse cuidado, né? Porque, assim, o mercado não perdoa. O mercado não perdoa. Então, assim, o cara... Ainda mais, por exemplo, um mercado igual o nosso aqui, né? Que o estado de São Paulo é um mercado, assim...
que as pessoas são antenadas, né? Então, quer dizer, você tem que mostrar resultado, né? E eu fico muito chateado que, às vezes, tem uma indústria de curso que esses alunos vão lá, perdem tempo, perdem dinheiro, fazem investimento, e depois eles chegam no consultório e não conseguem fazer. Você está falando do curso EAD, que é o curso online ou não? Não digo nem Cursos EAD, presenciais. nem EAD, né? Cursos num geral, né? Então, procurar ver bem onde que vai fazer o curso, né? Ver um colega, ver assim, olha, você se formou onde? Você fez pós-graduação onde? Como é que esses professores lá? Eles trabalham bem, eles ensinam, tem paciente para operar. A gente realmente a gente vai lá, vai colocar a mão na massa, vai atender, porque hoje a gente vê uma indústria de curso muito grande, né? A gente vê uma indústria de curso muito grande. Hoje o pessoal monta curso no consultório, de final de semana, entendeu? E, assim, não dá para acreditar que uma pessoa que vai fazer um curso de 3 dias num consultório, que atendeu um paciente, vai ter o know-how de montar uma clínica e ter vários pacientes, e vai se colocar em risco, né? Uma situação de risco. Responsabilidade, né? Então, é uma coisa que a gente fica, assim, muito preocupado. E a gente tenta orientar as pessoas da melhor forma para que não tenha esse dissabor, né? Porque é muito desagradável, né? A gente quer que as pessoas tenham, vamos falar assim, desenvolvam-se, né? Sim. Ter esse poder pessoal, ter esse poder profissional, que vai lá que realmente faça diferença na vida das pessoas, promova saúde, promova estética, que ele vai ter um reconhecimento profissional incrível, né? Aí sim vem o resultado, aí vem o reconhecimento, vem a grana, vem tudo que um profissional merece, né? Então, sim, autoridade, né? Autoridade. As pessoas vão confiar mais nele, vai indicar ele, enfim, ele vai se tornar uma referência especialista naquilo, né? Porque, assim, eu sou preocupado com o mercado nesse sentido, né? Porque eu vejo assim, eu gostaria que os alunos de odontologia, eles tivessem o tesão de focar, assim, de querer ser o melhor, né? Porque eu vejo assim, que às vezes os alunos saem da faculdade muito por baixo, né? Vamos falar muito por baixo. Sai, tipo assim, ele sai com aquela ideia assim, agora eu tenho que arrumar uma clínica popular para pegar a mão. Entendi. Isso é o discurso mais assim, equivocado que tem. Porque quando você vai trabalhar num lugar que não tem uma qualidade, a tendência você não vai aprender nada. Vai aprender tudo assim, vai aprender, mas de forma que não equivocada. Exatamente. E aí ele vai aceitando a má condição, o consultório que não é legal. Ele tem que sair com o tesão, tipo assim, eu quero o melhor consultório, a melhor clínica, eu quero ser o melhor dentista. Eu gostaria que o aluno de odontologia saísse assim. Agora não, ele sai da odontologia assim, eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que tratar os parentes, eu tenho que tratar os amigos, eu tenho que trabalhar numa clínica popular, ganhar pouquinho, eu tenho que ser bonzinho. Gente, não tem que ser nada disso, não. A gente tem que trabalhar o mindset dessa molecada. Tipo assim, gente, vamos sair daqui para as cabeças, vamos sair para ganhar, para vencer, para levar uma odontologia de qualidade, levar serviço. O que é odontologia de verdade? Odontologia incrível. A odontologia é uma das profissões que tem uma liberdade incrível, porque você tem o seu consultório, você tem uma liberdade que você pode trabalhar a hora que você quiser, o dia que você quiser, atender quem você quiser, que são poucas, que remunera, quando você tem um trabalho de ponta, de qualidade, você se torna uma referência, você consegue ter um ganho bacana. Então, assim, você consegue, é uma profissão incrível, né? Então, assim, eu gostaria que os alunos de odontologia tivessem esse mindset, essa força, essa vontade, né? Não saísse da faculdade, eu tenho que fazer isso, tem que ser... Tem que fazer dancinha. Fazer dancinha, pelo amor de Deus. O senhor não faz, o doutor não faz, Não, né? eu não faço dancinha. Eu até tinha que ter mais presença nas redes sociais, mas, assim, é um desafio para mim. É um desafio para mim. Talvez eu sou um pouco, assim, eu acredito mais na questão da indicação, do corpo a corpo, no dia a dia da clínica, né? Eu acho que isso aí faz uma diferença. Mas eu também reconheço a importância das redes sociais hoje. Claro que a gente vê alguns abusos, né? Tipo assim, eu, secretário, toda a equipe vão fazer uma dancinha. Eu já vi muito disso. É um pouco meio difícil, né? Porque, assim, eu acho assim, que você tem que mostrar a competência, né? Você tem que mostrar competência, mostrar trabalho, mostrar que você realmente domina aquele assunto, que aquele paciente vai fazer o trabalho com você e vai ficar satisfeito. Você tem que levar resultado. O paciente não vai lembrar de você... da dancinha que você fez, você não mostrar um resultado bom para ele. É complicado, né? Então, hoje está tendo muito disso, né? Muita dancinha. E outra, também não fica também vendo o número de seguidor também, porque isso é uma coisa muito equivocada, né? Eu também acho. Eu conheço excelentes profissionais que nem Instagram tem. Olha aí. Que não gostam excelentes. mesmo, né?
Às vezes não é que não gosta, é porque às vezes assim, o cara não vê necessidade, porque ele é tão bom naquilo que ele faz, e as pessoas que realmente conhecem ele, conhecem o trabalho dele, valorizam ele, indicam. Então, assim, esse cara não tem problema de agenda, esse cara sempre tem agenda boa. Você Entendeu? está falando desses antigos. Não digo Ou no antigo, não? e alguns Mais contemporâneos velhos. também, até alguns que eu conheço também, sim, que não tem uma presença digital, mas assim, os caras são tão bons Enche o que consultório. enche o consultório, entendeu? Então, quer dizer, é equivocado também. Você fala assim, nossa, eu tenho que fazer uma dancinha porque tá na moda, vai virar uma trend, isso vai me dar... Porque eu vou falar para O você, doutor tá antenado uma ao das trem. coisas que eu aprendi, que like e seguidor não paga conta. Não paga seus boletos, Não né? paga seus boletos. Então, eu falo assim, tem a presença digital, mas tenha um poder pessoal dentro da clínica. Assim, promova a saúde, um atendimento de qualidade, seja um bom profissional, dê atenção para o teu cliente, cuida do seu cliente, porque assim, a gente sabe, vamos falar da parte de dentista empresário agora, que você ter um cliente no consultório, é muito mais fácil você vender para um cliente no teu consultório do que se você buscar lá fora. Esse cliente que você busca lá fora custa 10 vezes mais do que esse cliente que você já tem. Então, o cliente no consultório hoje é o teu maior patrimônio. Então, cuide dele. Entendeu? Trate com atenção, promova a saúde dele, se conecte com ele, entendeu? Isso é muito importante. Olha aí, dica do doutor, viu, gente? Porque não adianta nós estar preocupado com o Maravilhoso. paciente lá fora, um paciente que você nem tem, né? Que você fica Que gastando... você quer buscar e gastando em tráfego, né? Gastando em tráfego, perdendo tempo editando rios, fazendo vídeo, tal, coisa e tal. Aí o cliente chega no teu consultório, você não dá nem um bom dia para ele. Você não dá um Faz toda a sorriso, diferença. você não pergunta como é que ele tá. Então, quer dizer, cara, como diz uma amiga minha, a cara tem que combinar com a careta. As coisas têm que andar juntas, né? Verdade. Então, assim, eu vejo que a parte digital e a parte do consultório tem que andar junto, né? Agora somos digital, né? O físico mais digital tem que andar junto. É claro que nem você falou, tem alguns profissionais que eles não se adequam ali, né, ao digital porque não precisam, né? Mas você Na acha realidade, que... todo mundo precisa de uma... Hoje de estar no digital, até porque tem uma presença, isso é uma prova social, né? Mostra que você existe, que se você tem a oportunidade de mostrar o teu Sim. trabalho, porque a internet hoje é a maior avenida do mundo, né? Então, hoje você está aqui, um cara na África, na Itália, no México, tá tudo te vendo. Pode te ver, qualquer pessoa pode te ver. E isso é uma coisa, assim, eu acho fantástica, né? E detalhe, com custo muito menos acessível, porque quanto que custava você fazer um anúncio na Globo? Mas nunca a gente, né? Quando Milhões. com um profissional, um dentista, um fisioterapeuta, um educador físico, ia ter esse alcance que a gente tem hoje? Não, hoje é incrível. Então, é um mundo de oportunidade. Então, a gente tem que ter a presença digital, mas não pode esquecer do físico. Você tem um consultório adequado, limpo, arejado, tem uma boa secretária, sim. tem um atendimento de qualidade. Não adianta ser digital de um jeito, chegar na clínica de outro jeito. Mais uma vez, a cara Nossa, tem que combinar com a careta. Tem né? que combinar com a careta, porque senão a máscara cai ali e pronto. Aí, Exatamente. Aí o marketing vira um tiro no pé. e a reputação vai embaixo, vai lá embaixo. O marketing vira um tiro no pé. Né? Então, isso é muito importante, né? A gente conciliar tudo isso aí, né? Muito bom, doutor. E vai ter algum curso que você vai ministrar em breve para os, digamos que, alunos? A gente vai ter um curso agora, eu estou junto com o Dr. Júlio Garcia na mentoria lá em Araçatuba, né? No Instituto Júlio Garcia, que eu acho que vai ser agora no início do mês de abril, né? A gente está com uma mentoria quase todos os meses lá. A gente é uma equipe, eu, o Dr. Júlio e o Dr. Igor, né? Que é um enfermeiro, que foi um cara assim que veio agregar muito no nosso curso, um puta diferencial, um profissional de excelente qualidade, enfermeiro, que foi uma surpresa para mim. Ele veio trabalhar com a gente. Foi uma descoberta, uma grande descoberta, feliz descoberta do professor Júlio. E o Igor é um cara assim muito diferenciado, um enfermeiro muito diferenciado, aprendo muito com ele. Eu vejo o jeito assim que ele atende o paciente, os protocolos, o cuidado. O cara é especialista em ferida. É uma coisa que era totalmente desconhecida para mim. Então, assim, foi um mundo que a gente teve acesso, que veio e contribuiu muito para o nosso curso. Né? O nosso curso tem uma evoluída na questão de pós-operatório incrível, incrível. Quanto é que a gente recebe vários directs todos os dias aí
pacientes que fizeram lipo em outros profissionais e que o pós-operatório não foi tão bom, né? E a gente fica contente porque os nossos, graças a Deus, a gente não tem problema, porque a gente já tinha o nosso protocolo, aí veio o Dr. Igor, que agregou muito, 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 muito. Então, assim, é um grande diferencial no nosso curso lá em Araçatuba, né? E sempre os 3, né? Sempre, A gente está sempre junto E lá, vocês é bem vão legal. fazer em Rio Preto? Não, a gente, por enquanto, a gente está só em Araçatuba, né? A gente, talvez, no futuro, a gente pensa... a gente já teve convites fazer fora do Brasil, a gente já teve um convite para fazer um curso no Canadá, já tivemos um convite para fazer lá em Belo Horizonte, já tivemos convite para fazer em São Paulo, mas, por enquanto, a gente está em Araçatuba, que a gente faz um trabalho muito corpo a corpo lá, então é um negócio bem exclusivo. Então a gente hoje já tem até médicos fazendo curso com a gente lá também. Nossa, que é uma coisa que a gente fica muito feliz, né, de ter esse reconhecimento do colega médico. Isso é muito importante. É bom essa parceria, né? É, porque é uma coisa assim que a gente tem que trabalhar junto. Essa coisa de também, o médico, o dentista, você tem que acabar. Eu ia perguntar isso. Isso tem que acabar, isso tem que acabar. Muita gente falou disso, né? Isso tem que acabar urgente. Isso é coisa de médico, dermatologista, de cirurgião plástico, o dentista não pode entrar na área. Eu acho assim, tem algumas coisas... Isso, doutor? Hoje está assim, hoje tá tudo regulamentado, né? O dentista hoje pode fazer harmonização, pode fazer vários procedimentos, né? Mas o legal é que assim, que se unam, né? Por exemplo, eu não faço a parte de pele, por exemplo, a parte de dermatocosméticos, essas coisas. Então, quer dizer, você tem que ter um dermatologista parceiro, que você vai indicar para ele. Outro dia, foi até uma surpresa para mim, teve um cirurgião plástico que me indicou um paciente para fazer bichectomia. Ele falou para o paciente, olha só que ele falou para o paciente, olha, eu sei fazer, eu já fiz alguns casos, mas eu não me sinto confortável para fazer. Vai lá no Dr. Bruno, porque ele tem mais experiência que eu, ele tem mais casuística que eu, então acho que você vai ser bem assistido. Nossa. Foi fantástico. Fantástico, porque eu fiquei feliz por receber a indicação, mas eu fiquei mais contente por ele, porque ele falou assim, cara, o cara vai colocar a carreira dele em risco por causa de uma bichectomia? Uma bobagem. É igual, por exemplo, eu não tenho domínio de pele, por exemplo, tratamento de pele, de peeling, essas coisas. Cara, eu vou me meter a fazer isso? Eu vou mandar para o dermatologista que vai fazer isso. E ele vai me mandar outros casos. Então, quer dizer, é uma coisa que a gente tem que trabalhar junto, não tem que segregar, ficar com esse rolo, entendeu? Isso é uma coisa assim que a gente perde tempo. Então, assim, a gente tem que unir forças para ter coisas boas, né? Por exemplo, tem alguns médicos que vão fazer curso com a gente. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Esses caras são muito bem-vindos, é muito legal essa parceria. E a gente troca muita ideia, a gente aprende muito quando a gente está dando curso. Eu aprendi com o meu mentor lá de Curitiba, o Dr. Newton Fall, né? Ele falava assim, quem ensina aprende 2 vezes, né? Então a gente fica muito orgulhoso, muito grato, né, por ter essa oportunidade de estar passando o que a gente sabe, o que a gente aprendeu. Isso é muito legal. Quanto mais conteúdo você dá, mais você recebe, é isso mesmo. Essa lei do transbordo, né, é uma coisa muito interessante, isso é importante, porque quando a gente transborda tudo, quando você passa o seu conhecimento para frente, você vê a evolução de uma pessoa. Hoje eu sou muito feliz, porque às vezes eu vejo ex-alunos meus lá em Belo Horizonte se destacando, assim, nos hospitais, lá chefe de hospital, operando pra caramba. Eu tenho um outro aluno meu que está lá na Holanda, trabalhando pra caramba, fazendo um trabalho maravilhoso lá. Cara, isso deixa a gente muito feliz, é muito gratificante. Você vê a evolução. Às vezes um cara que começou ali com você, que não operava nada, e hoje você vê o cara muito bem, um cara feliz com a família, prosperando tanto financeiramente, como na carreira, tudo, você fica muito feliz, né? Isso é muito legal. Enche de orgulho, né? Essa é a parte mais legal do ensino, né? Essa é a parte mais legal do ensino. Muito bom. E sempre você está dando esses cursos, né? Já começou faz tempo, doutor, esses cursos? A gente já está lá em Araçatuba, na parte de lipoescultura, a gente já está lá faz mais de um ano. Faz mais de um ano a gente está lá. Só lipo? Faz 2 anos já que a gente está lá em Araçatuba, né? Só de lipo lá em Araçatuba por enquanto, mas a gente já está vendo outros cursos que a gente vai fazer lá. Sim. Né? Mas eu também ministrei curso de pós-graduação de implantodontia lá em Minas Gerais também, lá em Três Corações, em BH, né? Então, assim, a gente já andou um pouquinho já. Graças a Deus. Já experiente, né? A gente tem bastante experiência, né? E a gente fica feliz, né? Que a gente consegue levar isso para os pacientes, passar isso para frente, muito legal. Que bom. Bom saber a sua experiência aí. Tem muita bagagem, né? São 20 anos, né, Carol? 20 anos. E como que você escolheu a odontologia?
Olha, eu vou Por falar, quê? eu escolhi a odontologia foi por um acaso, né? Na realidade foi por um acaso e hoje eu vejo assim que foi uma escolha muito feliz para mim, Era o seu sabe? propósito. Hoje eu vejo que é meu propósito, antes não era não. Eu queria na realidade ser médico, né? Ah, tá. E aí quando eu fui fazer vestibular, eu passei em medicina e passei em odonto. Aí eu tinha um padrinho que falou: "Olha, se você fizer medicina, eu não tenho como te ajudar, mas se você fizer odonto, eu vou te ajudar". E aí ele me ajudou e assim, hoje eu sou muito grato, né, porque ele me orientou, me ajudou muito, né? E hoje eu vejo assim que a odontologia foi uma escolha positiva para mim por conta da que eu estava falando, né, que a odontologia ela me dá uma liberdade, ela me dá uma liberdade de escolha do que eu quero fazer que talvez a medicina não me daria, né? Porque a medicina te exige assim, você fazer parte de uma estrutura, tipo um hospital, uma parte de uma equipe, né? Não sabia. Que você não tem essa liberdade, né? Claro que tem algumas coisas que você poderia fazer, né? Mas eu acho que a odontologia hoje, eu tenho uma liberdade que não tem preço, né? Eu poder fazer o que eu quero, ter o meu espaço, eu ser dono do meu negócio, né? Então eu acho assim, a odontologia é fantástica, né? Ter dono do Muito meu bacana. tempo, eu poder fazer a gestão do meu tempo, falar assim, olha, eu vou trabalhar de segunda, quarta e sexta, eu vou trabalhar de manhã, eu vou trabalhar à tarde, ou eu vou trabalhar de manhã, à tarde eu vou no médico, porque às vezes um médico, eu tenho vários pacientes médicos que eles não têm tempo. É difícil. O cara, ele não é, a medicina pega ele nem percebe isso, quando ele está passando, ele passa mais tempo na vida dele no hospital do que com a família. E isso é uma coisa que eu acho que para mim pesaria, né? Então hoje eu estou muito mais contente. Demanda muito tempo, né? Demanda muito. Muito Exige tempo. muito do profissional. Eu admiro muito quem é médico por conta disso, né? Porque são muitos anos de dedicação, não só na parte de formação, mas depois da vida também, né? O dia a dia. Você vê assim, médico, a parte de burocracia, você vê o tanto que médico trabalha, assim, a questão de burocracia, o tanto de prontuário, o tanto de coisa que o cara tem que anotar tudo, né? É uma coisa bem estressante Ninguém hoje. nem sabe, a gente não tem nem noção, A né? gente Quem nem não tem está noção. na área, assim, É né? muito difícil. E, doutor, e quando que você vai começar a ensinar os alunos a empreender? Porque ele é bom de empreender, viu, gente? Ele vai ali nas finanças, ele consegue administrar o consultório ali, né? Com as meninas. Carol, a gente Você pensa... faz de tudo um pouquinho, né? A gente faz de tudo um pouco, porque assim, isso foi uma coisa que eu tive que aprender a duras penas. Graças a Deus eu tenho um irmão que é empresário, né? Ele me deu uma força nisso, ele sempre pegou no meu pé quando eu era recém-formado, né? Eu não entendia muito, ele quase me matava, né? Porque ele cobrava de mim, pô, você tem que fazer isso, isso, isso. Mas eu falava assim, cara, eu não faço porque eu não quero, eu não faço porque eu não sei nem como é que eu faço. Não sei como que começa. Porque a gente sai da faculdade, eu não sabia nem que tinha que pagar imposto, que tinha... Eu não tinha noção de nada. E meu irmão é empresário voando, não, você tem que fazer isso, isso, isso. Eu falei, cara, eu não consigo nem começar isso aí. Então, foi uma coisa que eu tive que buscar esse conhecimento também. Não foi uma coisa fácil, né? Então, eu fiz o Empretec. Isso foi uma coisa que fez uma diferença na minha vida. Foi minha indicação do meu irmão, do Fabiano Hayazaki também, que é arquiteto. Tá. O Fabiano também falou, cara, vai lá, me motivou a fazer, coisa e tal. Aí eu fiz o Empretec, que foi uma coisa que me deu uma noção de como era uma empresa. Só que me deu uma noção, mas não deu... Assim, você aprende, mas depois você faz assim, na prática é uma coisa bem difícil. Era no Sebrae, né? No Sebrae. No Sebrae. É uma coisa que eu indico para todo, assim, dentista, médico, advogado, todo mundo deve fazer. Nicho, né, porque, doutor? assim, é uma coisa que vai te dar uma noção de como começar, do que é uma empresa, o que você vai ser. Porque a gente acha que a gente é dentista, a gente não é dentista, a gente é empresário. E se você não pensar como um empresário, um empreendedor, você não consegue desenvolver a tua clínica. Você não vai conseguir se manter no mercado, você não vai conseguir nem começar a jogar. Porque você tem que saber que você tem que ter equipe, você tem que ter um lugar adequado, você tem que ter uma estruturação financeira, você tem que ter uma estruturação de marketing, você tem que ter várias coisas. Não é só... Eu achava que fazer o dente era fácil. Eu aprendi a fazer o dente e depois as outras coisas. Ninguém me falou isso. Então, quer dizer, foi uma coisa que eu tive que aprender durante esse tempo. Dia a dia mesmo. Então, você tem que aprender a fazer essa gestão, administração, fazer a gestão de pessoas, que é uma coisa muito importante também. Então, quer dizer, fiz vários treinamentos na questão de desenvolvimento pessoal. Isso é muito importante, porque você tem que saber se comunicar, você atender seu cliente, ter essa noção, entendeu? Isso é muito importante, porque não é só odontologia. Só odontologia você não vai sobreviver. Você tem que ter outras coisas que vai te sustentar e você vai ter esse poder pessoal para você estar levando
essa profissão fantástica que é a odontologia. Porque tem a equipe, tem que liderar, tem que cuidar dos produtos, quanto está gastando, ml, Exatamente, tudo muito, né? é uma coisa que a gente não... que hoje eu fico até com um pouco de dó, né, de quem está saindo no mercado, porque eu falo assim, às vezes sai muito ingênuo, né? A pessoa sai assim, igual eu saí também, eu fui ingênuo também. A sorte que eu tive, o meu irmão que pegou no meu pé, que eu corri atrás disso, que senão estava patinando até hoje, que não foi uma coisa fácil também. Meu irmão ficou falando comigo, não foi um ano não, foi uns 5, 6 anos brigando comigo. Você tem que fazer isso, tem que fazer assim, por quê? Ele já tinha vivido o processo, né? Ele sabia como é que era. Eu não tinha nem noção de como é que fazia isso, mas foi necessário. Foi um processo doloroso, mas foi necessário. Hoje eu tenho um controle, hoje eu tenho, vamos falar, eu tenho o pessoal que faz meu marketing, eu tenho a questão da gestão lá no consultório financeiro, eu tenho a questão dos processos dentro da clínica, como é que vai funcionar, a gestão dos materiais, as meninas que trabalham comigo são extremamente competentes, então a gente tem uma gestão de pessoas que eu acredito que seja muito boa, porque a gente tem um relacionamento muito bom de muitos anos, né? Sim. Então, e um relacionamento com os clientes também, que isso é uma coisa que me deixa muito feliz, porque a gente vê o feedback dos clientes, vê as indicações, a gente fica contente, né? Então, a gente vê que está fazendo um trabalho bacana. Mas para a gente estruturar tudo isso, Carol... Demanda tempo. Né? Demandou muito tempo, investimento de tempo, dinheiro, saber onde buscar o conhecimento, que é uma coisa muito difícil, porque a gente às vezes fala assim, às vezes um cara sai da faculdade, ele não tem noção que é uma empresa, né? Mas ele fala assim, eu vou aprender isso aonde? Eu vou ter que fazer uma faculdade de administração? Porque saiu dali aprendendo a Só fazer desenvolver o o dente, dente ali e aí o restante. Só que né? aí acontece, eu estou dando a dica já. O Sebrae tem lá o Empretec, é um treinamento fantástico, 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 fantástico. Eu super recomendo. Depois tem outras coisas que pode fazer, Dale Carnegie, Enneagrama, tem... Cara, tem um infinito de coisas. Tem que não só foque, assim, uma dica, não só foque em odontologia, né, em pós-graduação em odontologia, mas vai em questão de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento empresarial, que isso é muito importante, ter essa visão. Isso daí tem que ter essa visão, porque é muita coisa para você aprender. Muita coisa. E você não vai só fazer o dente sequinho, que nem você falou, você vai fazer toda uma gestão, né, de vários processos ali, que você tem que saber de tudo um pouco. O dente é uma parte do processo. Olha aí, Agora, para chegar no dente... É muita coisa, né? É muita coisa. Por trás daquilo. Você tem antes, durante e depois. O dente está no meio, então você tem que ver os processos antes e depois. É uma coisa bem complexa, assim, mas bem bacana. Muito bom. Muito bom. Gente, eu vou falar um pouquinho da salgaderia que a gente está terminando, né? Salgaderia Dama. Tem no telão aqui o Instagram, né, Marquinhos? E também o contato da nossa amiga Sabrina Damas. Ela também atende buffet, viu, gente? Salgados assados, fritos e congelados. Quem quiser congelar, né? Quem quiser levar congelados para casa, para comer com a família, tem de tudo um pouquinho. Então, o contato está aqui no telão, gente. E eu quero agradecer ao Dr. Bruno por estar aqui com a gente. Já passou mais de 1 hora, você acredita? Nossa, nem... É que a gente fala demais, né? Mas é bom, né? Já fala, eu que agradeço fala o convite, um pouquinho Carol, de tudo, né? História, experiência. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, falando aí, contando a experiência, ver o que a gente tem no dia a dia, né? Porque a gente fica meio, vamos falar, meio off do digital, né? Então, essa aqui é uma oportunidade. Eu agradeço pegando muito. No pé dele, viu, gente? Mas aí ele falou, nossa, mas eu achei que não ia ter, como que você falou? Vídeo. Telão, vídeo. Achei que era só... O podcast é completo, doutor. O podcast é muito bom, viu? E eu achando que era tipo rádio, só falava, né? Não é áudio só imagem, tipo Spotify, né? É evolução, tá vendo? Evolução, show de bola. Tá vendo? Obrigada, doutor, pela vinda aqui. Aceito o convite, né? E eu agradeço demais, Carol, a oportunidade, viu? E parabéns pelo seu trabalho, que eu admiro demais e te indico para muita gente. Eu fico muito contente. E eu tô muito contente com o meu dentinho aqui. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos, né? Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. Gente, fala as redes sociais, doutor, pro pessoal que tá em casa, que tá assistindo o seu podcast. Quem quiser me seguir, @Dr. Bruno Santos. E o contato? Telefone é 17 3232 2317. É o da clínica, viu, gente? É só ligar pra Aline. O WhatsApp é só chamar no direct lá, porque eu não lembro o WhatsApp de cabeça. Link na bio do Instagram tem. Link na bio aí. Link na bio. Fala com a Aline. A Aline vai te atender lá, né, doutor? A Aline sempre pra tá avaliação. Então fala todos os processos, os procedimentos, que é lipoescultura. A gente trabalha hoje com a parte de odontologia, menos a ortodontia e atendimento de canal, né? Que a gente tem profissionais que a gente indica, Você né? indica.
E a gente trabalha com harmonização, preenchimento, botox, lift temporal, bichectomia, lipoescultura cérvico-facial, Sim. né? É o que a gente faz hoje em dia. Aí, gente, tá vendo? Anotou aí, né? Então é só chamar o doutor, liga pra Aline ali no link da bio, já chama ela e já faz a sua avaliação pra ficar com o rosto maravilhoso e os dentes lindos, né? Primeiros dentes. É o ali. conjunto, O né? conjunto. O conjunto, né? Vamos É focar isso no aí, conjunto. gente. Obrigada aí por acompanhar a gente até agora. A live vai ficar salva, né, Marquinhos? Vai pro YouTube e depois vai pro Dr. Bruno vários cortes também que vocês podem acompanhar. @Dr. Bruno Santos. Obrigado. Obrigada.